Hola chicos y chicas, muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro da língua espanhola. Vamos estudar. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos estudar? Então, galerinha, nossa aula hoje é a aula de número 3, né? Nessa sequência aí de classes para o Enem, né? Com rumo a esse objetivo da aprovação. Então, galera, não esqueçam sempre, né? Peguem o seu livrinho aí da capa verde, né? O volume 1, são 2 volumes, tá? E venha para cá acompanhar a nossa aula. Nesse ciclo de aulas para o Enem, a gente vai resolvendo algumas questões aí do Enem de anos anteriores, né? E também de outras faculdades aí. E tentando sempre o objetivo de acertar o maior número de questões possíveis, galerinha. O objetivo aqui não é a gente estudar conteúdo por conteúdo, né, de forma sistematizada. Não, o objetivo é a gente vai trabalhando com a questão, dela extrair o que é necessário saber, né, ou alguma dica, algum macete, ou algum conteúdo ali que está implícito ou mesmo explícito, e a gente esquematiza ele de uma forma mais, assim, genérica, né, mais resumida, e aí a gente atribui aquela questão, né, para poder acertá-la. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco dentro da habilidade 8, né? Que é uma habilidade mais relacionada a você contextualizar, né? Conhecer, valorização de culturas, né? Quando a gente está aprendendo um novo idioma, tem muito essa questão da aculturação, que é esse fenômeno linguístico de você se apropriar e conhecer a cultura do outro, né? Até para poder também aprender a respeitar as diferenças, porque o que acontece? Muitas culturas, elas são desvalorizadas, principalmente aquelas que não são europeias, né? Quando a gente está aprendendo um novo idioma, se valoriza muito o europeu, o espanhol da Espanha, e a gente acaba que se esquecendo, né, dos nossos vizinhos, do espanhol latino-americano, que é o que tem mais, que faz parte mais da nossa realidade. Então, vamos aqui trazendo essa questão aí, galera, na página 116 do livro 1 de vocês, do Enem aí, tá? Questão de número 17. Que fala um pouco de la cueca chilena. Você lê cueca, né? Mas você não é cueca, tá? Não tem tradução. Os alunos costumam muito dizer, né? Escolher espanhol aí para resolver o Enem, porque acham que é uma língua semelhante à língua portuguesa, é uma língua fácil e costumam traduzir meio que na literalidade do português. Essa aproximação, galerinha, ela pode ser uma aproximação. Ela tem tanto suas vantagens quanto as suas desvantagens. Então, pode ser uma aproximação perigosa nesse sentido, que algumas palavras, né, elas são heterossemânticas, ou seja, ela tem significados diferentes, né? Elas têm a pronúncia, às vezes, né, e a escrita igual da língua portuguesa, mas o campo semântico dela, ou seja, o significado, é outro. É o caso dessa cueca aqui, né, que não é cueca. Cueca no português é uma peça vestimenta íntima do homem. Cueca na língua espanhola é uma dança típica chilena, né? Então, observe que é trazido, né, um pouco da cultura do Chile para essa questão aí do Enem. Então, o texto diz assim, né? La cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones de fertilidad criollas. Ou seja, a cueca é uma dança nacional do Chile, né? Protagonista aí de várias celebrações. Ou seja, anualmente é feita várias festividades aí e trazendo, né, como protagonista das celebrações a dança cueca, né? Que tem origens ancestrais, crioulas, né? Um pouco aí dos aborígenes, dos indígenas. Então, se você for estudar mais a fundo essa temática aí, você vai cair naquela ancestralidade, né? Muito daquela raiz inca dos indígenas que foram se misturando, né, com a cultura tanto dos colonizadores europeus, né, quanto dos índios. Então foram mesclando e foram gerando os crioulos, né? E também tem os africanos que também vieram como mão de obra, né, assim como no Brasil aí no século XV, também foram para a América do Sul para também terem sua mão de obra explorada, né? Então, há muito da formação dos povos latino-americanos são semelhantes à nossa do Brasil, né? Passa por essa história aí de exploração dos europeus, né? Também de sacrifício ali dos povos que aqui já existiam, né? Dos povos nativos. E ali, continuando o texto, né? Vai falando a origem, né? Justamente dessa africana, peruana, né? Inca aí.
La rutina de esa danza encuentra, según algunos folcloristas, una explicación zoomórfica por prevenir de la cueca. Ou seja, essa explicação zoomórfica, galerinha, tá justamente a relação, né? Se você for olhar, né, a gente vai já ver um vídeo da dança, há essa explicação zoomórfica que remete o quê? Zoo vem de animal, né? Então, é uma dança animalística, ou seja, tem alguns passos ali que são imitações de animais, né? Então, a gente vai caminhando nesse sentido aqui, né? Tentando entender. Ah, professor, eu olhando esse texto, muitos desses termos aí eu não consigo traduzir, eu não sei o significado. O senhor tem alguma dica? Tenho, galerinha. Justamente essa proximidade, né, esse conhecimento da língua materna, ela é base, claro, que para a aprendizagem de um novo idioma, mas sempre tendo esse cuidado, né, de observar não somente a literalidade, mas o contexto do geral. Por exemplo, né, nós falamos agora um pouco da palavra cueca, que parece cueca. Mas se você for ler o contexto, até a imagem já diz, não tem nada a ver de cueca, né? Então, você vai ali fazendo associações, vendo que se trata de representação cultural. Então, algumas palavras, né? Ó, essa palavra zoomórfica, ela é crucial para que entendamos o enunciado da questão e a questão como um todo. Porque zoo, né, realmente é animal. Observe aqui, eu vou avançar aqui para o enunciado da questão, né? Para a gente retornar ao texto também para otimizar o tempo, né, galera? Eu sempre estou frisando essa questão de você otimizar seu tempo, né, administrar bem para não se perder tempo numa questão que tem um texto longo, por exemplo, tá? Todos os países têm costumes, ou seja, isso é uma afirmação, todos os países têm costumes. Músicas e danças típicas que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados, observe, né? Ele já está dizendo que há um comportamento entre um homem e uma mulher, ou seja, que são as duas figuras, né? Geralmente, como várias danças aí, ela é dançada em par, né? E observe que eles estão querendo, o enunciado ele quer saber o comportamento desses protagonistas, né? Dessa pareja, como é chamado em espanhol, está associado aqui. Aí tem ali, né, a postura defensiva da mulher, a origem espanhola da dança, ao cortejo entre galo e galinha, ao entusiasmo do homem, ao nacionalismo chileno. Então, se a gente for de cara aqui, né, galerinha, a gente tem respostas assim que podem ser corretas. Por exemplo, nacionalismo chileno. Se uma dança ela é uma representação cultural, né, claro que pode ser algo relacionado a essa valorização nacional do Chile, né? Agora, essa postura defensiva da mulher, observe, né? Já não tem nada a ver, não tem contexto dentro do nosso texto ali. Então, ele já pode ser assim descartado de cara, né? Você já consegue tirar isso aí, excluir, né? Então, a gente voltando aqui para o texto, ó, né? Continuando, ó, a rotina dessa dança, né, na explicação zoomórfica, ou seja, relacionada a animal, por prevenir de la cueca, né? Concepto con el que hace referência a los movimientos que hace una polla quando é requerida por el gallo. Observem aí, né? Está dizendo claramente no texto que faz referência a movimentos que faz um polho, uma polha, né? O que é um polho? Polho em espanhol é um frango jovem, né? Adolescente, digamos assim. Ou seja, é um frango, né? No caso aí, uma polha é feminino, né? Então, quando é o quê? Quando é requerida, ou seja, procurada pelo galo. Então, quando há esse, né, quando eles vão acasalar, o galo e a galinha, então essa dança nada mais é do que justamente esses movimentos. Mas não o movimento de acasalamento, pessoal, não confunda, não, aí é um movimento de acasalamento, porque aí não seria uma dança, seria um filme pornográfico, né? Mas isso aqui é uma representação cultural. Então, o movimento de cortejo, ele se dá naquele vislumbre ali do galo ficar cercando. Então, esses movimentos, eles vão acontecendo, né, dentro dessa dança. Então, observe, já está dizendo claramente, explicitamente no texto, né? Tá ali a palavra, se você de repente não sabe o que significa polha, né, mas a palavra galho não é galho de árvore, né? Dentro desse contexto aqui, galho de árvore não caberia. Então, só pode ser o galo, né? Já que estão falando de animais, tá? E observe ali na última parte do texto, né?
É por ello que el rol de hombre en el baile se assemelha, ou seja, já está dizendo que esse assemelha é de se assemelhar, né? Então, os movimentos do homem, ou o entusiasmo, ele é remetido à figura do galo, né? E a mulher da galinha jovem. Né? El entusiasmo que põe el galho em sua conquista amorosa, ó, falávamos anteriormente. Então, há esses movimentos de conquista, né? Que parece, e geralmente, galerinha, essa dança, né? Ela surgiu, agora não, porque ela é dançada em bares, aí, em salões, né? De festas, aí. Mas a origem mesmo da dança, ela é num típico terreiro mesmo, naquele chão batido de barro, né? Onde geralmente acontece, onde as pessoas criam galinha no terreiro. Então, justamente a dança também, ela surgiu dentro desse contexto de terreiro. Então, claro que hoje ela se modernizou e ela alcançou padrões culturais, né, de ser representada em outros locais, mas a origem dela é uma dança rural. Então, aí na última partezinha do texto ali, la mujer en cambio sostiene una conducta mais defensiva e esquiva. Observem que a palavra defensiva, né, ela é citada, aí é aquilo que eu sempre falo, né? Cuidado. Geralmente, o que é que o aluno faz? Ele pega a primeira palavra que ele vê lá, que está mais próxima da resposta do texto, né? E meio que coloca como uma resposta correta. Por exemplo, a alternativa A, a postura defensiva da mulher. Né? Mas essa postura defensiva da mulher, né, não é o conjunto da obra, ela é só uma parte, mas não que a mulher seja defensiva. O que é que remete essa conduta defensiva? É a galinha, né? Quando o galo está procurando lá ela, no acasalamento, não é de primeira que ela vai ceder ali pro galo, ela dá umas bicadas, né? Ela dá umas patadas pro lado. Então rola meio com uma briga de amor ali, digamos assim, né? Então, essa conduta defensiva está no sentido de que ela se faz de difícil, a galinha. Né? Então, é nesse sentido. Então, excluindo aqui, né, as respostas erradas, essa letra A, né, ela já é descartada por esse quesito. Então, galerinha, observamos e estávamos falando, né, de algumas estruturas linguísticas, né, do texto. Aí nós temos esse mapa conceitual aí, né, se você quiser printar, quiser copiar, né, é bom. Mapas conceituais, eles são formas, né, de você resumir conteúdos extensos aí de uma forma mais sintética, para você compreender melhor, né? Então, falamos agora das estruturas linguísticas dentro da prática, né? Nós trouxemos o texto da dança chilena e fomos explorando ali, né, alguns termos que são heterossemânticos, né, algumas estruturas que estavam tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão, né? Então, são termos que vão fazendo relação entre as partes do texto para dar uma ideia definida, né? Como eu disse anteriormente, você não pode pegar fragmento solto, por exemplo, a palavra postura defensiva, por exemplo, para associar a resposta correta, porque você viu no texto essa palavra, né? É por isso que a estrutura linguística é importante, você ir relacionando o texto, as ideias, né? A temática, o que trata, relacionando seus conhecimentos prévios, né? Tanto a macroestrutura quanto a microestrutura, que são as ideias principais, as secundárias. Então, essas relações semânticas é que fazem você chegar a um significado, né? Então, como falamos anteriormente, a letra A não pode ser a resposta correta. A B, a origem espanhola da dança. Galera, nós estávamos falando que La Cueca é uma dança, já está dizendo no título, La Cueca chilena, não é cueca espanhola, né? Ah, professor, mas é a língua espanhola aí. Não quero saber qual é a língua que está sendo usada aqui para falar do gênero, né? Eu estou falando aqui exclusivamente da origem da dança. A origem da dança não é espanhola. A origem da dança é chilena. Então, essa aí, tchau, né? Ao cortejo entre galho e galinha, é o que o texto todo fala, né, galerinha? A gente já vai até para D, para poupar tempo aí. Ao entusiasmo do homem. Aí foi falada a palavra entusiasmo, né, de maneira solta. Mas não é entusiasmo do homem, galera. O homem, lembre-se, dentro da dança, ele representa o galo. Então, o entusiasmado aí para acasalar é o galo, não o homem, né? Então, nesse caso aí também, a letra D está incorreta. Ao nacionalismo chileno, apesar, né, se fosse numa questão assim de você compreender um todo, uma questão mais de interpretação, e que a pergunta tivesse sido feita de maneira diferente,
né? Essa resposta ela caberia, mas não para esse enunciado que está posto. Porque o enunciado que está posto, ela é bem clara ali, ó. Ele quer saber o comportamento e os passos do homem e da mulher. Ou seja, galera, ele quer saber dos movimentos musicais, o movimento das danças, a que eles estão associados. Então, não é o texto como um todo. Agora, se eu perguntasse assim, num sentido geral do texto, né? Ou o texto como um todo, partindo do pressuposto de valorização cultural, pode remeter, né? Então, observe que esse tipo de resposta, geralmente o Enem ele gosta de fazer isso, ele gosta de colocar uma resposta muito parecida com a correta para ver se você prestou realmente atenção no enunciado, né? Então, como eu disse, esse nacionalismo chileno, apesar de o texto, todo texto que traz uma cultura, né, que traz uma dança, traz uma música, um gênero, um estilo, ele remete para essa valorização nacional, né, da sua cultura. Mas não é o que o enunciado quer saber, ele é mais específico, né? Ele trata de movimentos corporais. E esses movimentos corporais, galerinha, certamente estão relacionados aí, claro, ao cortejo entre galo e galinha. Parabéns para quem acertou aí, né? Então, nós vamos aí agora a título, né, de aprofundamento aí mesmo. Vamos assistir um pequeno vídeo, né, aí da cueca, dessa chilena, para não ficarmos somente no papel. Então é isso aí, galera. Como vocês observaram no vídeo, viram os movimentos, né? Como é dançado esse ritmo aí na contemporaneidade. Vamos aqui avançar, né, para a nossa próxima questão. Agora é uma questão curta aí, uma charge, uma tirinha, né, do Gaturro, aí um personagem bem conhecido. Então o Gaturro, né, diz assim: Ágata, estou bebendo um torre do romance com minha maestra Ruda Vinagrete. E aí a gata diz, ou seja, ele diz: Ágata, estou vivendo um torre do romance aí com a minha professora, né? E a professora lá ao lado. Desculpa-me, e ele sabe que está vivendo um romance com vós? Ou seja, desculpe, e a professora sabe que está vivendo um torre do romance com você? Ele diz: pero, por favor, né? Calma, desculpe, por favor. Mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ele me la devuelve com marca de rojo. Ou seja, olha, todo dia eu mando para ela uma carta de amor e ela me devolve, né, com marcas de caneta vermelha. Aí a Ágata pega assim: calma aí, deixa eu ver, né? Não, Gaturro, são os erros de ortografia corrigida em rojo. Ou seja, não, Gaturro, isso aí não é um feedback aí né, da correspondência de amor. É apenas os erros de ortografia que você comete nessa carta e ela corrige de vermelho, né? Então, a questão ela quer saber, né? Questão 2 aí do livro 1 de vocês aí do Resolve Enem.
O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção, né? Ou seja, ele atende aquele momento mais eufórico quando o quê? A. Apresenta já no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora e do aluno. B. Sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gator em relação à pergunta de Agatha. C. Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. D. Aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gator a respeito das reais intenções da professora. Ou letra E. Congela a imagem de Agatha, indicando, né, seu desinteresse pela situação vivida por Gator. Vamos analisar, né, galera? Então, geralmente, né, as tirinhas, elas têm esse cunho humorístico, né? E esse clima, ele é gerado justamente aí pelo banho de água fria, né, que a Agatha joga nele quando diz, não, tu não está sendo correspondido. Isso aqui ela está fazendo a função dela, a função de professor, né, instruir, corrigir o aluno. Então, ela não está correspondendo sua carta de amor, né? Nessa ideia é o clímax. Então, de cara, né, galera, a gente já escolhe essa letra A. Porque não há contradição de humor, a gente não analisa aqui pela feição, a gente primeiro tem que analisar, né? Temos, claro, os recursos não verbais e os verbais, mas a gente tem que analisar a questão como um todo. Sugere com os pontos de exclamação a entonação, a questão não trata de pontuação, né, galerinha? Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção, a professora nem olhou com esses olhos, ela apenas, né, ela meio que relevou, né, não foi significante para ela esse ato, e então ela desconsiderou, ela só considerou que era válido para ela ali fazer as correções ortográficas. Aponta que a Agatha desconstrói a ideia inicial de Gator a respeito das reais intenções da professora, né? Então, observe, né, essa D ela pode ser a correta, né? Tanto a D e a letra E diz, congela a imagem de Agatha indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gator, né? Não há desinteresse de Agatha, ao contrário, ela quer ver, né? Ela pega a carta lá para olhar, ver se realmente está sendo correspondida. Então não pode ser a letra D. Então realmente, aponta que a Agatha desconstrói. Por que desconstrói? Porque quando ela diz para ele a verdade, ó, ela não está te correspondendo não, ela está corrigindo teus erros, então ela desconstrói essa ideia de romance, né? Então essa é a nossa resposta correta, galerinha. Parabéns para quem acertou. Até a próxima aula. Hasta luego!